Smoke weed every day. Professor Daniel Comanducci, estamos aqui hoje para tratar de um tema aí que com toda certeza muitos de vocês têm ouvido falar, um termo na realidade que se tornou muito corriqueiro aí, muito comum nos últimos tempos, que é o Brexit, né? A junção das palavras que representam em bom português a saída britânica. Esse termo Brexit ele passa a ser utilizado para demonstrar o interesse de uma parcela da população britânica em fazer com que o Reino Unido deixe o bloco europeu, bloco em que o Reino Unido integra desde o ano de 1973 e justamente agora, no dia 31 de janeiro de 2020, um casamento de 47 anos acabou chegando ao fim. Bom, a cronologia toda do Brexit começa no ano de 2016, quando a então primeira-ministra britânica, Theresa May... Galera, uma pequena correção aí. Quem convocou o plebiscito na realidade não foi a Theresa May, foi o ex-primeiro-ministro David Cameron, que ao perder, uma vez que ele era favorável à permanência do Reino Unido na União Europeia, ele acabou tentando reverter a situação, não conseguindo, acabou renunciando e no seu lugar assumiu a Theresa May, posterior a isso. Então, feita a correção, vamos seguir com a aula. Convoca um plebiscito para que a população do Reino Unido votasse pela saída ou pela permanência do Reino Unido no bloco europeu. O resultado acabou sendo atingido, onde 52% da população foi favorável à saída e 48% foi favorável à permanência. Você vê que uma eleição que foi muito equilibrada, né, embora uma pequena maioria tenha decidido pela saída, o que gerou muitos problemas dentro do próprio Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido, né, da Grã-Bretanha é constituído por 3 países, Inglaterra, Escócia e País de Gales, e também nos últimos tempos aí, a Irlanda do Norte foi integrada devido a um processo imperialista de expansão da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, que em outro momento, em outras aulas a gente pode falar um pouco mais a respeito, mas basicamente o Reino Unido compreende Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Os ingleses e os galeses foram, em sua grande maioria, favoráveis ao Brexit, já escoceses e norte-irlandeses, já em maioria, foram favoráveis à permanência no bloco. Hoje, inclusive, tem até se falado da possibilidade do fim da aliança entre Escócia e o restante do Reino Unido, fazendo com que a Escócia possa sair do próprio Reino Unido da Grã-Bretanha para posteriormente voltar à União Europeia. Muito bem, por que a história virou toda essa novela mexicana, né? Por que deu todo esse dramalhão aí? Segundo o Tratado de Lisboa, que foi o artigo 50 do Bloco Europeu, ao ser comunicada a saída de um país do bloco europeu, essa saída se efetivaria no máximo 2 anos mais tarde. Ao ser comunicada a saída, então, aí outra etapa é que o parlamento britânico teria que aprovar internamente essa saída, o que começou a trazer uma série de desgastes aí. O Jeremy Corbyn, que é o representante do Partido Trabalhista britânico, começa a liderar uma oposição à saída britânica e a decisão vai sendo, né, a Theresa May ela enviou diversas vezes aí o acordo de divórcio, né, da separação, e o parlamento rejeitou essa proposta por tantas vezes, até o momento em que a Theresa May, em 2019, no meio do ano, sentindo um desgaste muito grande por essas tentativas frustradas, né, de retirada, de aprovação pelo parlamento, acaba renunciando e, para o seu lugar, assume o também membro do Partido Conservador, Boris Johnson. Boris Johnson também começa a ter uma dificuldade muito grande para aprovar o Brexit, né, ainda com uma resistência muito forte, e depois de vários adiamentos, a União Europeia deu um prazo final, que era às 20 horas do dia 31 de janeiro de 2020, para que essa saída fosse oficializada ou não. Os principais países, Alemanha e França, já estavam ficando meio de saco cheio também, né? Assim, ou sai ou fica, né? Fica essa novela toda aí e o bloco tem que tomar suas decisões e ver como é que vai ser o futuro. Com muita dificuldade de aprovar isso, ainda tendo a maioria de oposicionistas, Boris Johnson fez uma jogada de mestre, ele acabou adiantando as eleições gerais para dezembro,
no resultado dessas eleições, o Partido Conservador ganhou a maioria dos votos e, consequentemente, acabou aprovando. No primeiro momento, a ideia dele era promover uma retirada independente de uma decisão conjunta ou não do parlamento, que foi rejeitado, que foi também proibido. Então ele acabou tendo essa jogada e conseguiu, no dia 31 de janeiro, agora em 2020, a retirada britânica do bloco. A grande questão que fica é, por que a saída do bloco? Né? Quais foram os pontos que pegaram mais, afinal de contas, aí? Apesar de diversas situações, né, muito se falou em questão dos problemas referentes ao sistema de saúde britânico, né, que o Reino Unido vinha pagando muito dinheiro para a União Europeia e isso estava fazendo com que o seu sistema de saúde ficasse mais debilitado pela falta de investimentos. Outro tipo de anúncio também, ou de referência que eles fizeram à saída do bloco europeu, foi também a dificuldade de tomar decisões por si só. É um histórico do Reino Unido, tá, gente? O Reino Unido sempre foi meio que a ovelha desgarrada, né? Sempre foi aquele país que nunca gostou de tomar decisões dependendo de outros, né? Então, tanto que no primeiro momento que a Theresa May conseguiu o resultado favorável ao Brexit, ela fez um discurso muito inflamado, muito nacionalista, dizendo que a partir de agora o Reino Unido teria autonomia para tomar suas próprias decisões, sem depender de ninguém. Então isso acabou pesando um pouco também. Mas, ao meu ver, e penso que a maioria das pessoas que acompanharam toda essa cronologia do Brexit aí, o que mais pegou realmente aí foi a política migratória. A visão daqueles que são favoráveis ao Brexit é que a União Europeia tem uma política muito permissiva com relação à entrada de imigrantes, com relação à questão dos refugiados, e estes queriam que a política fosse mais restritiva, fosse mais pesada na forma de aceitar os imigrantes, os estrangeiros no bloco aí. De alguma forma, isso até remete um pouco da ideia da xenofobia, né? Que alguns países europeus viram muito crescimento disso ao longo do século XXI, dentro dessa lógica neonacionalista. Só que agora o fato é que o Brexit aconteceu e algumas decisões ainda ficam a ser tomadas aí, em relação à questão da segurança, em relação a compartilhamento de áreas costeiras, em relação à pesca, né? Uma vez que o bloco houve um desmembramento, algumas vezes os britânicos fazem propostas para a União Europeia para que algumas relações permaneçam inalteradas, e isso gera uma série de discussões. Querem sair do bloco, mas querem continuar com vantagens. Outros problemas muito graves também, gente, é que muitas peças de automóveis, muitos medicamentos, muitos produtos, na verdade, consumidos no Reino Unido, vêm de outros países da União Europeia. Agora, sem um livre comércio, a tendência é que esses produtos acabem ficando mais caros, né, dentro do Reino Unido. Ou seja, muita coisa ainda tem para ser decidida. O Brexit aconteceu, mas isso não quer dizer que a coisa está resolvida. Muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, né? A União Europeia agora, às voltas com a crise do coronavírus, na Itália, na Espanha, no próprio Reino Unido, né? Onde no momento aí que a gente está gravando essa aula, o próprio primeiro-ministro, Boris Johnson, está na UTI, né? Não se sabe ainda nesse momento real o estado de saúde dele. Então, em função dessa problemática do coronavírus, o debate em torno do Brexit acabou perdendo um pouco de espaço, mas logo isso volta a tomar um espaço. Então se liga nisso aí, que é um assunto muito provável para os vestibulares, para o Enem ou para alguns concursos, enfim, de modo geral, é um tema que pode aparecer aí. Espero, nesse breve momento, né? Claro que é uma visão mais generalista. Se você quiser saber de uma forma mais aprofundada, é importante que se procurem documentos, relatos, pesquisas, etc. e tal, mas aí é só para a gente dar mais uma clareada sobre esse assunto que é tão relevante. Deixo o meu abraço a todos vocês e até a próxima videoaula. Tchau!